Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Eu consigo ver os mortos. Olá, Luciano. É um prazer me dirigir a você. Eu gostaria que meu nome não fosse revelado. Eu tenho 71 anos recém-completados e essa história não é sobre mim, e sim sobre o meu irmão, a quem eu chamarei de Olavo, que vai completar 74 anos no início do ano que vem. O que faz essa história ser diferente de muitas outras é o fato de que o meu irmão, desde criança, pode ver pessoas que já faleceram. Eu espero que a nossa experiência seja do seu agrado e que esse relato possa ser contado no seu canal, algo que nos encherá de orgulho. Os nomes que você ouvirá são falsos para proteger nossas identidades e principalmente a do meu irmão, que não quer ter a sua vida exposta. O que eu vou relatar é parte de um livro de memórias que nós dois escrevemos contando algumas de suas experiências e de como elas têm atormentado sua vida desde muito novo. Eu espero um dia ver o nosso livro publicado, pois eu tenho certeza de que as pessoas vão poder obter muitas respostas com as nossas experiências. Luciano, éramos 2 irmãos, apenas Olavo, o mais velho, e eu, 3 anos mais novo que ele. Desde pequeno, eu sempre soube que ele tinha algo especial, algo que eu não conseguia ver. Nós morávamos em uma casa antiga com um piso de madeira que fazia muito barulho e portas que rangiam quando se abriam. É o tipo de lugar que parece feito para contar histórias de fantasmas, o que é bastante irônico. Meu irmão gostava de dizer que tinha amigos que eu não conseguia ver. No início, como todo irmão mais novo, eu achei que era uma forma de chamar atenção. Um dia estávamos no nosso quarto jogando cartas na cama e o Olavo parou de repente, olhou para a porta e disse: "Olá, Cecília." Eu olhei imediatamente, mas não consegui ver ninguém. Cecília, supostamente, era uma das amigas imaginárias do meu irmão, a primeira de quem eu tomei conhecimento, sem jamais tê-la visto. "Se ela está aqui, por que você não pede ela para fazer algo para provar?" eu disse. Meu irmão ficou pensativo por um momento, mas não disse nada. Nós continuamos jogando cartas e eu quase me esqueci que tinha pedido isso. E foi quando aconteceu. Um copo que estava sobre a cômoda longe de nós caiu no chão de repente. Não havia como nenhum de nós tê-lo derrubado. A janela estava fechada e não havia correntes de ar. Eu fiquei lá aterrorizado olhando o copo rolar até embaixo da cama. Não havia explicação lógica para o que havia acabado de acontecer. "E agora, você acredita em mim?" ele me perguntou. O clima mudou depois disso, e naquele dia eu entendi que meu irmão era diferente e que talvez eu fosse o único que poderia entendê-lo, mesmo que eu não compartilhasse esse seu dom. Depois do incidente com o copo, eu comecei a notar as suas mudanças de humor. Algumas noites eu o ouvia chorar em seu quarto, embora ele nunca me contasse o porquê, mas eu não precisava que ele me dissesse. Eu sabia que aqueles amigos tinham algo a ver. Às vezes, quando brincávamos ou fazíamos as nossas tarefas, eu o via perder a concentração como se algo ou alguém tivesse chamado a sua atenção. Ele não dizia nada, mas eu podia sentir o seu desconforto. A partir daí, eu comecei a prestar mais atenção em Olavo. Se algo prova que seu irmão não está inventando histórias, é ver um copo cair sozinho. Uma noite, estávamos todos dormindo, e eu estava naquele ponto em que você não está totalmente acordado,
mas também não está completamente dormindo. E foi quando eu ouvi um grito alto vindo do quarto do Olavo. Eu saí da minha cama rapidamente e fui para o quarto dele, e minha mãe já estava lá tentando acalmá-lo. Ele estava visivelmente perturbado, sentado na cama, com os olhos muito abertos e o corpo todo tremendo. Meu pai entrou um pouco depois, também alarmado pelo barulho. "Você está bem, filho?" perguntou a minha mãe. O Olavo demorou um momento para responder. Ele parecia estar procurando as palavras certas, ou talvez tentando entender o que havia acontecido. "O afogado estava aqui", ele disse. O clima no quarto ficou tenso. Ninguém sabia o que dizer. Minha mãe tentou dar uma explicação mais normal à situação. "Deve ter sido um pesadelo, querido. Volte a dormir." Ele não parecia convencido, mas acabou concordando. Minha mãe lhe deu um beijo na testa e saiu do quarto, seguida por meu pai, que fechou a porta atrás deles. Eu esperei ficarmos sozinhos para perguntar o que havia acontecido. Meu irmão me olhou com seus olhos ainda cheios de medo, mas agora com um toque de alívio, como se ele sentisse um pouco mais seguro, porque alguém estava disposto a ouvi-lo. Ele estava sentado na minha frente e começou como se quisesse me dizer algo, mas não conseguisse. Então ele começou a descrever a pessoa que ele havia visto. Sua pele estava apodrecendo como se ele tivesse estado debaixo d'água por muito tempo. Estava inchada, decomposta como um cadáver. Sua descrição era tão rica em detalhes que eu quase conseguia visualizar o afogado na minha cabeça. Era aterrorizante, mas mais assustador ainda era saber que meu irmão tinha visto aquilo com seus próprios olhos. Eu perguntei a meu irmão o que aquela coisa queria, embora eu não estivesse certo se queria saber a resposta. Meu irmão respondeu que não sabia e que ele apenas ficou lá, olhando para ele, mas ele sentiu que ele queria alguma coisa e que ele estava tentando se comunicar. Eu apenas ouvi assombrado o que ele me contava. Eu não sabia mais o que fazer. Eu não podia ver o que Olavo via, mas eu podia tentar entender, pelo menos um pouco. Eu disse que talvez ele só precisasse que alguém o visse, que soubesse que ele estava ali. O Olavo parecia considerar a ideia, depois assentiu. Eu saí do quarto dele naquela noite com um peso adicional na consciência. Olavo não apenas via coisas. As coisas queriam algo dele. E embora eu não pudesse vê-las, eu começava a entender que essas visões, esses espectros, eram uma parte real e aterrorizante do nosso mundo. Um mundo que meu irmão tinha que enfrentar sozinho. Mas pelo menos agora, ele sabia que, mesmo que não pudesse compartilhar o seu fardo, ele não precisava carregá-lo completamente sozinho. Desde esses episódios, as coisas mudaram entre Olavo e eu. Não é que antes fôssemos distantes ou algo assim, mas o que aconteceu nos uniu de uma maneira diferente, mais profunda, eu diria. Tornou-se meio que um hábito depois do jantar e antes de todos irmos dormir, nós escaparmos para ficar sentados na varanda. Uma noite, ele me disse que a nossa vizinha da casa da frente estava morrendo. Eu estranhei e perguntei como ele sabia disso. Se a vizinha estava viva, como ele conseguia se comunicar com ela? E ele me disse que isso às vezes também acontecia. Ele conseguia ver pessoas que ainda não estavam mortas, mas que estavam perto de morrer. Luciano, quando você é criança, esse tipo de coisa assusta, mas você não consegue compreender totalmente a importância de um dom como esse. Sua mente pouco desenvolvida não consegue alcançar as implicações e a profundidade de fenômenos desse tipo. A vida dá voltas de uma forma que você nunca espera. Eu digo isso porque um dia você está conversando com seu irmão no telhado sobre coisas que nem sequer consegue entender completamente, e no dia seguinte ele diz a você que quer ser padre. Sim, como você ouviu, padre. No início eu não acreditei nele,
Mas depois que ele me explicou, eu soube que ele estava falando sério. Ele queria sim ser um padre de verdade. Ele me disse que andava pensando muito nisso e que talvez na igreja ele pudesse encontrar algumas respostas, ou pelo menos uma maneira de lidar melhor com tudo isso. Nossa família é católica, mas não ao ponto de ir à missa todos os domingos. Mesmo assim, a ideia do Olavo entrar no sacerdócio não desagradou os nossos pais. Eu acho até que a minha mãe se sentiu aliviada, pensando que, com tudo que acontecia com ele, talvez isso fosse um chamado de Deus ou algo assim. Mas, na verdade, dentro de mim, eu tinha muitas dúvidas. Eu não sabia se um seminário ou uma igreja seriam as respostas para o meu irmão, mas, bem, era a decisão dele e eu apoiei. Ele entrou no seminário alguns meses depois, e por um tempo as coisas pareciam estar melhorando. Pelo menos foi o que ele disse quando falávamos ao telefone ou nos víamos em suas visitas esporádicas em casa. Luciano e amigos, então cerca de 7 anos se passaram desde que ele foi para o seminário. Meu irmão tentou lidar com seu dom e tentou ignorar essas coisas que apareciam para ele, mas era inegável que elas ainda estavam lá com ele. Foi depois desse tempo que eu encontrei meu irmão novamente. 7 anos depois que cada um de nós seguiu seu próprio caminho. Eu estava na cidade trabalhando e ele continuava lá sendo padre em uma velha e um pouco negligenciada igreja no centro da cidade. Eu decidi passar lá para vê-lo, mas para saber como ele estava. Eu enviei uma mensagem e ele disse que estaria na igreja até tarde. Quando eu cheguei, eu encontrei a igreja aberta e iluminada apenas por velas, com o ar de solenidade que sempre a envolvia. Eu encontrei meu irmão rezando diante do altar. Nos abraçamos e depois nos sentamos em um dos bancos e começamos a colocar as coisas em dia. Eu perguntei como estava sendo a vida no sacerdócio e ele me disse que as coisas estavam sendo um pouco complicadas. Ele me disse que as pessoas eram maravilhosas e que na maioria das vezes ele estava se dando bem e estava feliz. Então ele parou e baixou a voz como se não quisesse que as paredes ouvissem. O que aconteceu? Eu perguntei. Ele levou um momento para responder e por um instante eu vi o Olavo da nossa infância, aquele que via coisas que nós não víamos. Eles ainda estão comigo, ele disse. É estranho, mas mesmo quando eu estou distribuindo a comunhão, eu vejo pessoas na fila que nunca chegam a recebê-la. Eu não estou falando de pessoas vivas que se arrependem e saem. Eu estou falando de figuras que se formam, olham para mim, mas não avançam. E quando eu tento localizá-las novamente, elas simplesmente desaparecem. Eu fico todo arrepiado, mas isso é o de menos. Há vezes em que eu fecho a igreja à noite e antes de sair eu dou uma última olhada e lá estão eles, sentados nos bancos, olhando para o altar ou para mim. E quando eu saio, eu vejo alguns chorando do lado de fora da igreja. Luciano, eu perguntei o que ele fazia quando isso acontecia, e ele me respondeu: eu tento ignorá-los, mas nem sempre eu consigo. Às vezes o olhar deles é tão intenso que eu sinto como se estivessem vendo a minha alma. Eu perguntei se ele já havia pensado em largar tudo aquilo, procurar outro caminho, já que aquele não estava funcionando para ele. Ele admitiu que já havia pensado nisso, mas em seguida ele disse que sentia em seu coração que se fizesse isso, era como se ele estivesse os abandonando. Ele disse que sentia que aquelas almas estavam ali presas. Ele queria poder fazer algo por eles, mas ele não sabia exatamente o que. Ele explicou que sentia que aquelas almas precisavam de ajuda e que elas eram incapazes de subir ao reino dos céus. Luciano, meu amigo, nós ficamos em silêncio, e foi como se os anos que havíamos passado sem nos vermos se condensassem naquele momento. Meu irmão ainda era um mistério para mim. Alguns meses depois, o Olavo me contatou novamente
e sua voz tinha um tom que não me era familiar. Havia algo de inquietante, talvez até um pouco de assombro. E então ele me contou que teve uma experiência incomum no confessionário da sua igreja. E isso, vindo dele, um homem que viu coisas além do comum, me deixou alerta imediatamente. Ele disse que foi um dia normal. Ele ouviu as confissões de sua congregação, como sempre, pecados mundanos, preocupações cotidianas, o usual. Terminada sua jornada, ele pensou que não havia mais ninguém. Então, ele estava prestes a sair do confessionário quando ouviu outro ruído do outro lado do compartimento. Alguém havia entrado e se preparava para ser ouvido. O que se seguiu não foi como as outras confissões. O meu irmão descreveu a voz como um som que não pertencia a nenhuma pessoa que ele conhecesse. Não era uma voz masculina e não era uma voz feminina. As palavras que ele ouviu eram diferentes. Não se tratavam de pecados comuns ou preocupações habituais. Em vez disso, a figura falava de remorsos profundos, de erros em um tempo e espaço que não pareciam coincidir com a nossa realidade. Cumprindo seu dever, embora totalmente horrorizado, ele ofereceu um conselho habitual a essa figura misteriosa. Lhe concedeu a absolvição e sugeriu uma penitência, como ele fazia com qualquer outra pessoa. Depois disso, a figura estranha pareceu se levantar e lhe disse: "Obrigado por nos ajudar." E ele ouviu a porta se abrir e fechar do outro lado, indicando que a pessoa havia ido embora. A confissão havia terminado, mas quando ele saiu daquela estreita estrutura de madeira, a igreja estava completamente vazia. Essa experiência abalou meu irmão de uma maneira que poucas coisas haviam feito antes. Ele começou a questionar a natureza do seu dom, se é que isso pode ser chamado assim. Ele se perguntou se, mais do que uma maldição, suas habilidades poderiam ser uma forma de mediação entre esse mundo e um outro mundo que a maioria não pode ver. Mas também o encheu de dúvidas e perguntas para as quais, pelo menos por enquanto, ele não tinha respostas. Uma mudança notável no comportamento do Olavo em relação aos fantasmas começou a se manifestar, e não da maneira que alguém desejaria. Ele começou a encontrar presenças mais perturbadoras com cada vez mais frequência. Em uma noite em que estávamos jantando em minha casa, em uma tentativa de recuperar um pouco da normalidade em nossas vidas, ele compartilhou que aos poucos começava a ver entidades mais atormentadas. Alguns mostravam sinais evidentes de terem sofrido, seja por acidentes ou atos de violência. Eu não sabia como descrever exatamente, mas estava claro que algo desagradável havia acontecido com ele. O mais inquietante, segundo ele, era que agora alguns desses espíritos o olhavam diretamente, como se estivessem esperando algo dele. Ele me contou que, em mais de uma ocasião, ele entrava em sua casa paroquial e via um homem com a pele totalmente queimada sentado no chão. Luciano, imagine só se isso acontecesse com você. Você entra em casa cansado de um dia pesado e no caminho para o seu quarto encontra uma pessoa cuja pele e a carne parecem estar se desfazendo diante de você. E essa pessoa, homem ou mulher, fica olhando para você com esperança de que você a ajude de alguma forma. Meu irmão sempre me disse que, de alguma forma, ele sabia quando essas entidades eram espíritos perdidos, então era melhor não olhar para elas e seguir em frente. Mas o que ele vivenciou naquele confessionário o deixou confuso e bastante preocupado. Agora, ele se questionava se deveria ou não interagir com essas presenças, se ele tinha a responsabilidade de fazer algo a respeito. Eu o via sempre cansado, como se a pressão de tomar uma decisão assim estivesse cobrando seu preço. Eu fiz questão de lembrá-lo que ele também precisava pensar em seu próprio bem-estar
ao que ele respondeu com uma expressão que denotava tanto alívio quanto fadiga. Ele agradeceu o fato de poder falar comigo sobre esses assuntos, embora tenha ficado claro que havia aspectos de sua vida nos quais eu simplesmente não poderia me envolver, por mais que eu quisesse caminhar ao lado dele nessa jornada. Até agora tem sido estranho. Bem, mais do que estranho. Parece que há dois mundos, o que eu vejo e o que ele vê. Com tudo que ele me contou, eu não consigo deixar de me perguntar se há mais lá fora do que eu vejo com meus próprios olhos. Eu estive pensando nisso nos últimos dias. Ele me contou sobre novas entidades que viu, coisas que eu nem quero imaginar. Entidades que parecem estar presas a algum tipo de sofrimento eterno. E tudo isso me fez pensar. Estamos todos cercados por essas coisas. Meu irmão é o estranho por vê-las, ou somos nós, os estranhos, que não conseguimos vê-las? Uma noite eu me peguei percorrendo a minha casa, acendendo e apagando as luzes. Eu não sei o que eu estava procurando. Talvez um sinal ou algo que provasse que há mais nesse mundo do que meus olhos podem ver. Mas tudo o que eu encontrei foi a mesma casa vazia de sempre. E ali, sentado na escuridão, eu pensei, é possível que tudo isso exista? E se há mais pessoas como meu irmão que também podem ver essas coisas, mas não dizem nada por medo do que os outros dirão? Por enquanto, a única coisa que eu posso fazer é tentar ajudá-lo, ouvi-lo e apoiá-lo. E talvez isso seja suficiente, porque mesmo que eu não possa ver os fantasmas e espíritos que ele vê, eu sei que o que ele mais precisa agora é de alguém que acredite nele. E isso, enquanto Deus me permitir, eu ainda posso fazer por ele.